Sei, esqueci essa parede. Mas eu aprendi com o irmão Gaia que pode usar o celular e falar na sessão com ele. Essa mesinha tá abarrotada. Melhor que a mesa de casa. Dá pra falar. Vai que vai mandar. Já tá certo. Bom, boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores visitantes e senhoras e senhores que nos assistem via o novo site da Câmara Municipal. Sejam bem-vindos para a 16ª sessão ordinária da 16ª legislatura. E após a chamada, verificou a presença dos seguintes vereadores: Ângelo Roberto de Oliveira, Fabiana Pinatti, Fábio Ferraz de Campos, Fátima Regina Chiarella, Ismael Libre de Assis, João Aparecido Santos, Luiz Alberto Gira Ferreira, Luiz César Azarias Teodoro e Manuel da Silva Ferreira. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Solicito do vereador, meu secretário Fábio Ferraz de Campos, a leitura do material do expediente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público. Ofício 24.10/14 da Comissão de Licitação, dando resposta ao requerimento 144/14, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre a utilização do lago na Praça Basílio Sisquim. Informa que não está sendo exploradas quaisquer espécies de atividades no lago, supracitado, e também que o proprietário dos pedalinhos foi novamente notificado para cessação imediata das atividades no local sob pena de adoção de medidas cabíveis. Ciente à disposição dos vereadores. Ofício 596/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 106/14, que dispõe sobre o banho avulso na piscina da Praça de Esportes. Caminhamos às comissões Justiça e Redação. Ofício 599/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 107/14, que cria o cargo de médico cardiologista e dá outras providências. Caminhamos às comissões competentes. Ofício 600/14 do Executivo, comunicando as datas de 6 de novembro e 27 de novembro das audiências públicas para discussões, adições, supressões e modificações no primeiro esboço do novo Estatuto dos Servidores Municipais de Águas da Prata. Caminhamos à Comissão de Justiça e Redação. Ofício À disposição de todos os vereadores. 614/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 108/14, que dispõe sobre aumento de vagas no quadro de servidores da Prefeitura de Águas da Prata. Merendeiras, 2 vagas. Caminhando o presente projeto às comissões competentes. Ofício 615/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 109/14, que dispõe sobre aumento de vagas no quadro de servidores da Prefeitura de Águas da Prata. Professor de Educação Infantil, creche, 4 vagas. Caminhamos ao presente projeto às comissões. Ofício 618/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 110/14, que dispõe sobre aumento de vagas no quadro de servidores da Prefeitura de Águas da Prata, farmacêutico, 1 vaga. Caminhamos o presente projeto às comissões. Ofício 619/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 111/14, que dispõe sobre aumento de vagas no quadro de servidores da Prefeitura de Águas da Prata, fisioterapeuta, 1 vaga. Caminhamos o presente projeto às comissões permitir parecer. Ofício 620/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 112/14, que dispõe sobre aumento de vagas no quadro de servidores da Prefeitura de Águas da Prata, fonoaudiólogo, 1 vaga. Caminhamos o presente projeto às comissões. Ofício 621/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 103/14, que dispõe sobre aumento de vagas no quadro de servidores da Prefeitura de Águas da Prata, médico pediatra, 1 vaga. Caminhamos o presente projeto às comissões. Ofício 622/14 do Executivo, encaminhando veto total ao autógrafo 2091, projeto de lei 89/14, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conserto de valas e buracos abertos em vias e calçadas públicas, conforme especifica. Caminhamos o presente veto às comissões para emitir parecer. Ofício 623/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 114/14, que autoriza o chefe do Poder Executivo do município a conceder, mediante concorrência pública, o uso do bar e lanchonete do Ginásio de Esportes André
Franco Montoro e dá outras providências. Membros do presente projeto, as comissões. Ofício 625/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 117/14, que altera e dá nova redação ao artigo 2º da Lei 1738 de 2006, alterando a correção do valor a ser pago por uso das áreas da Praça Basílio Siqueira. Encaminhando o presente projeto, as comissões. Ofício 626/14 do Executivo, encaminhando o projeto de lei 116/14, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder uso de imóvel de sua propriedade localizado no bairro Areias para exploração comercial de bar, lanchonete, restaurantes similares. Comissões, permitido por esse. Ofício 631/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 137/14 do vereador Ismael Líbio, que versa sobre a instalação de aparelhos de ginástica na Praça Dr. José Rubens Brito Ferreira. Informa que a solicitação está prevista em projeto da municipalidade, mas ainda aguardando recursos financeiros. Coloco à disposição do vereador. Ofício 634/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 142/14 do vereador Ismael Líbio, que versa sobre substituição de um banco da Praça José Sete, localizada na Vila Rica. Informa que já efetuou a substituição do mesmo. À disposição do autor do requerimento. Ofício 635/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 138/14, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre providência e instalação de proteção de lateral de ponte sobre o Rio da Fartura, na rua Anor Moreira, AGP 307, no distrito de São Roque da Fartura. Informa que o vereador Ângelo Roberto já havia solicitado providência verbalmente. Essa municipalidade está aguardando recursos para que se possa providenciar a execução. Ciente à disposição do vereador Ângelo, seu bairro. Ofício 636/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 140/14, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre as prefeituras de Águas da Prata e Vargem Grande do Sul formarem parcerias entre si, objetivando o transporte coletivo entre as cidades através do distrito de São Roque da Fartura. Informa que o representante da empresa esclarece que no momento não tem condições de reativar a linha até Vargem Grande do Sul, tendo em vista que o número de usuários é muito pequeno. Ciente à disposição dos vereadores e sugiro fazer um estudo, né? E tem outras empresas também que podem se interessar. Ofício 637/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 143/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, que versa sobre pintura de faixa de sinalização de garagem em frente à Câmara, forma que a obra já foi efetuada. Beleza, o requerimento da vereadora foi efetuado, ciente aqui, sua disposição. Ofício 638/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 145/14, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre a multa referente à limpeza de terrenos. Informa que a fiscal municipal já está encarregada de notificar todas as pessoas que efetuaram o pagamento da multa para comparecerem à prefeitura, para que se possa efetuar o ressarcimento dos devidos valores conforme cada caso, e também que está efetuando as devidas correções nos sistemas de tributação para a geração de futuros boletos. Ciente, agradeço a resposta e as... Ofício 639/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 146/14, de autoria do vereador Luiz Alberto, que versa sobre o desassoreamento do Ribeirão do Quartel e da Prata. Trata-se de um excelente projeto, porém gostaria de contar com o apoio dessa casa, a fim de buscar recursos financeiros. Senhor, acho que recurso já tem, a máquina está aí, né? É só desassorear mesmo, a chuva está... Ofício 640/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 147/14, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre a relação de todos os endereços residenciais e comerciais que foram notificados para adequar os passeios públicos. Informa que tal informação se encontra à disposição do vereador para vistoria em loco com a fiscal Tânia Regina. E solicita apenas que o vereador entre em contato com a mesma para agendar data e horário para análise dos documentos. Ciente à disposição do vereador. Ofício 641/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 148/14,
de autoria do vereador Fábio Ferraz, que versa sobre não envio para aprovação na Câmara a planta do loteamento Boa Vista. Informa que os referidos projetos dos loteamentos informados ainda não foram encaminhados a esta edilidade e se encontram na divisão de engenharia. E, portanto, nada foi liberado para execução, então logo tem o parecer do setor competente, o projeto deverá ser encaminhado a essa casa. Ciente à disposição dos vereadores. Ofício 642/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento 149/14, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que solicita esclarecimento sobre o critério utilizado para a priorização do asfaltamento da Avenida João Dias de Carvalho. Informa que a determinada rua era uma das ruas do centro da cidade que não possuía pavimento e, por essa razão, foi incluída no projeto. Dos vereadores. Ofício 644/14 do Executivo, dando resposta ao requerimento verbal 59/14 da vereadora Fátima Regina, que versa sobre ampla divulgação sobre a realização de audiência pública referente à reforma no Estatuto de Servidores Públicos Municipais, Lei 826/85, bem como disponibilizar transporte ônibus para os servidores que moram nos bairros Fonte Platina, Cascata, Ponto da Cascata, São Roque da Fartura e zonas rurais. Informa que já solicitou às secretarias que divulguem entre seus servidores e também que irá disponibilizar transporte para os bairros solicitados. Vereadora atendida. Projeto de Lei 105/14, de autoria do vereador Luiz César, que dispõe sobre a alteração dos artigos 2º e 3º da Lei Municipal 1818/09, Lei da Consciência Negra. Presidente, projeto, funções competentes. Projeto de Lei 115/14, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que determina a realização de zoneamento agroecológico no município de Águas da Prata, condicionando o plantio de eucalipto às normas e condições contidas nessa lei. Projeto do vereador Fabinho, encaminhamos as comissões competentes. Projeto de Lei 118/14, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que suspende a expedição de diretrizes e aprovação de loteamentos urbanos particulares até a conclusão da elaboração e aprovação do plano diretor do município de Águas da Prata. Ciente, encaminhamos as comissões para emitir parecer. Requerimento 150/14, de autoria do vereador Luiz César, solicitando do Executivo o reaproveitamento das águas do Bosque e da Fonte do Padre. Requerimento do vereador Luiz César Teodoro, nós colocamos o presente requerimento em discussão. Nem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável ao requerimento, não é essa comissão; se for o contrário, que se levante. Foi aprovado por unanimidade, sim, no sentido aqui. Requerimento 151/14, da Comissão de Economia e Finanças, solicitando da Presidência marcar audiência pública para a discussão do projeto de Lei 104/14, que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício financeiro de 2015. Requer ainda que seja efetuado o convite à população através da imprensa e a fixação no quadro de aviso da Câmara, constando local, horário e pauta conforme disposições regimentais. Requerimento César Zarias, a Fabiana Binatti e Ismael de Assis. Nós colocamos o presente requerimento em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável à mais essa questão, se for aprovado por unanimidade, nós acho que já temos que ter uma data para isso, né? Para audiência pública. Então, como um acordo, acho que também tem que o Executivo ser consultado, depois a gente oficia. Então, foi aprovado, a gente informa a data depois da ampla divulgação. É aqui, presidente. Requerimento 152/14, de autoria do vereador Manuel da Silva Ferreira, solicitando limpeza, colocação de cadeado em portão e pintura do prédio situado à rua Dr. Volgran Junqueira Ferreira, prédio do Sindicato de Servidores. Plena ainda, vereador? Porque na sessão anterior veio uma resposta desse requerimento e eu estou reiterando. Então eu gostaria que fosse lido na íntegra, porque senão deixa
Alguma dúvida? Requerimento 152/14 solicita a limpeza, colocação de cadeado em portão e pintura do prédio situado à rua Dr. Volgran Junqueira Ferreira. Senhor presidente, estou muito decepcionado com a grande maioria das respostas do senhor prefeito aos requerimentos dos senhores vereadores, em especial a resposta referente ao ofício 586/14, de 8 de outubro de 2014, sobre o requerimento 134/14 de minha autoria. O senhor prefeito ou sua assessoria não deve ter lido ou não ter entendido o meu pleito através do requerimento acima citado, muito embora a resposta tenha sido educada, entretanto totalmente evasiva. Reitero os termos do requerimento em questão e, resumindo para melhor entendimento, o meu pedido é de uma boa limpeza, entre parênteses, faxina, a curto prazo de 2 ou 3 dias mais ou menos, e a colocação de um cadeado no portão. E ainda num prazo de 10 dias, mais ou menos, a pintura do espaço piso térreo, interno e na frente, na parte externa do prédio, com a mão de obra e recursos próprios da Prefeitura. Quanto à reforma e restauração total do prédio, é compreensível que seja feita a médio prazo, vários meses. Se o que foi solicitado através deste requerimento não puder ser atendido, que Vossa Excelência seja claro e responda que não irá atender, e não me venha com resposta evasiva e esdrúxula. Diante do exposto, com todo o respeito, o vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja oficiado ao senhor prefeito. Manuel da Silva Ferreira, vereador. Requerimento de autoria do vice-presidente da Casa, Dr. Manuel da Silva Ferreira, nós colocamos o presente requerimento em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Porque se for favorável à permanência da comissão, se for contrário, que levante, for aprovado por unanimidade, oficie o senhor prefeito. Requerimento 153/14, de autoria do vereador Luiz Alberto, que solicita do gerente municipal e da diretoria regional desconto substancial ou isenção da tarifa de conta do fornecimento de água referente a esse mês, ou seja, outubro, tendo em vista que muitos pratenses, inclusive comerciantes, ficaram dias sem fornecimento de água, causando grandes transtornos e prejuízos, sendo que todos foram pegos de surpresa, sem pré-aviso, para as devidas providências, faltando previsibilidade, planejamento e, posterior, recebendo água suja com grãos de areia, sujando as caixas d'água, rompendo encanamento devido à forte pressão d'água. O requerimento que eu faço à gerência da Sabesp municipal e à diretoria regional, um desconto a todos os munícipes de Águas da Prata por ter sido pego de surpresa na falta de água e ainda depois ficamos alguns dias sem água e depois tivemos surpresa que essa água ainda vinha com terra, ainda sujando a caixa d'água, né, muitas vezes a água suja, e para mim o que faltou, como eu disse aqui na última sessão, faltou previsibilidade e planejamento à gerência aqui municipal. Então, agora eu peço que a Sabesp dê o desconto para todos os munícipes. Gostaria da aprovação de todos. E continua em discussão o presente requerimento. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável ao requerimento, permanece em comissão. Se for contrário, se levante. Foi aprovado por unanimidade, oficie-se a Sabesp. Requerimento 155/14, de autoria do vereador Luiz César, solicitando do Executivo dedetização de bueiro localizado em frente à padaria Progresso, número 293, a fim de coibir o grande aparecimento de baratas, principalmente no horário noturno. Presente requerimento de autoria do vereador Luiz César Azarias Teodoro, colocamos o presente requerimento em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece em comissão. Se for contrário, se levante. Foi aprovado por unanimidade e em sentido do requerimento. Requerimento 156/14, de autoria do vereador Luiz Alberto, solicitando atenção especial às minas d'água e matas ciliares, conforme determina a lei orgânica, capítulo do meio ambiente, pois a água está escassa no mundo e se trata de um recurso esgotável. No presente requerimento, eu peço ao senhor prefeito que dê uma maior atenção
a lei orgânica que nós passamos aí, reescrevemos o capítulo do meio ambiente, e agora com esse problema de água, que deu um tratamento especial às minas d'água existentes, Águas da Prata, mata ciliar, e também, como eu fiz no último requerimento, que também acho que não precisa de verba de fora, porque até o governo federal enviou aí nesse mês passado uma máquina retroescavadeira, uma patrol e um caminhão basculante. E é o que precisa para desassorear o rio e também uma época que não está chovendo. Então, até demorou para iniciar esse serviço. Eu peço aí o apoio dos seus vereadores e coloco ainda em discussão o presente requerimento. Com a palavra o vereador Dezinho. Senhor presidente, nobres vereadores, queridos amigos e visitantes. É bastante oportuno. Seria ótimo que pudesse fazer com a reto, né? Mas os nossos rios aí não têm condição de fazer com reto. Isso aí teria que pedir para o DAG, acho que é o DAG mesmo, que tem aquela máquina que joga 50, 100 metros lá e ele escava, né? Que já há uns anos atrás foi feito isso no lago da Cascatinha, porque para desassorear os rios não tem como entrar. Olha aqui, se pegar pelo bosque, quem entra dentro daquele rio? Nem a gente consegue andar. É muita pedra e pouca água, não tem o que fazer. Qual outro rio que vocês pensam? Aqui para baixo já foi feito, o DAG fez, o DAD fez um trabalho lá embaixo, perto da captação da Sabesp, lá embaixo o escoamento do esgoto, onde estava assoreando o rio. Veio essa máquina, que eu tenho até fotos dela, eu acompanhei o trabalho, que eles entraram no rio, lá embaixo, no pronto-socorro, na parte de baixo, onde tem um tanque lá de sedimentação dos detritos lá, para depois bombear para a lagoa. Lá foi feito porque o rio estava tomando conta do Sr. Luciano, uma das chacras do Sr. Luciano, que o rio estava tomando. Eles fizeram um trabalho maravilhoso lá. Mas é um trabalho que exige uma máquina diferenciada dessa, viu, nobre presidente? Esse requerimento, ele não é pertinente a esse assunto. É assoreamento do rio. É somente atenção especial às minas d'água e matas ciliares, conforme determina a lei orgânica, capítulo meio ambiente. O requerimento nesse sentido eu fiz passado e ele mandou resposta. Falta verba para isso. Mas então, de outro lado, agora só que as máquinas. O senhor pode continuar. Não. Eu dou para encerrar. Agradeço as palavras do vereador e continua ainda em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como está. Se for contrário, se levante. Foi aprovado por unanimidade, oficina no sentido daquele. Projeto de decreto legislativo 38/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, que concede medalha de honra ao mérito à senhora Inácia Maria da Silva Ferreira, sobre a Semana da Consciência Negra. Caminhamos o presente projeto, decreto, às comissões. Projeto de decreto legislativo 39/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, que concede título de comerciante do ano à senhora Ana Flávia Caetano. Caminhamos a presente projeto de decreto, às comissões. Projeto de decreto legislativo 40/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, que concede título de comerciante do ano à senhora Cleusa Maria Rufino Gato. Caminhamos o presente projeto de decreto, às comissões. Projeto de decreto legislativo 41/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, que concede título de comerciante do ano ao senhor Francisco Miguel Rodrigues, Chico da Venda. Caminhamos o presente projeto de decreto, às comissões. Projeto de decreto legislativo 42/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, que concede título de comerciante do ano ao senhor Fernando Flora Jordão. Caminhamos o presente projeto de decreto, às comissões. Projeto de decreto legislativo 43/14, de autoria do vereador Fábio Ferraz, que concede medalha de honra ao mérito ao senhor João Paulo Parreira Jerônimo, Consciência Negra. Caminhamos o presente projeto de decreto, às comissões. Moção 70/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, apresentando as congratulações da casa aos artistas plásticos Bruno Malgrino e Renata Maniassi, pelo serviço voluntário e artístico de pintura do muro do lar Nossa Senhora de Lourdes.
Sessão de congratulações, coloco a presente moção em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como estão. Se for aprovado por unanimidade, eficiência. Moção 71/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, apresentando os agradecimentos da Casa ao deputado Márcio Camargo pela doação de uma TV de 29 polegadas que será rifada e o dinheiro revertido para a compra de uma cadeira de rodas para a senhora Helenice Cândida Batista. Coloco a presente moção de agradecimento em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como estão. Se for aprovado por unanimidade, eficiência. Moção 72/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, a Igreja Assembleia de Deus, pela iniciativa para a compra de uma cadeira de rodas para a senhora Helenice Cândida Batista. Moção de agradecimento, nós colocamos em discussão. Essa palavra A palavra ao vereador. é bem válida aí, foi uma grande batalha para comprar. Só quero dizer que, aproveitando aí, os agradecimentos a todos que nos ajudaram e que a cadeira já está comprada. Amanhã estou indo a São Paulo buscar. A cadeira custou R$ 7.300. De 7.800 foi abaixando, tirou um pouquinho aí. Eu até brinquei com a Helenice que vai sobrar um dinheirinho para gasolina, mas não é gasolina não, é elétrica. A cadeira dela. E amanhã nós estamos indo lá buscar. Agradecimento aí para o pessoal que nos ajudou muito, o pessoal da igreja evangélica, né? Independente de religião, todos ajudaram. Implantou muito, vamos falar assim, viu? Meus parabéns a todos que nos ajudou. Foi uma luta tremenda. Obrigado. Obrigado, presidente. Agradeço também o apoio e a determinação do vereador Marola também, que foi um dos cabeças aí dessa iniciativa, e continua ainda em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como estão. Se for aprovado por unanimidade, oficia. Moção 73/14, de autoria do vereador Ismael Líbio, apresentando as condolências da casa à família enlutada da senhora Marlide Fátima Dias Moreira, pelo seu passamento ocorrido no último dia 20 de outubro. Deixa maridos e filhos: Davi Ferreira Mota, marido; Helder Augusto Moreira Ferreira, filho. Ação de pesar, eu coloco em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como estão. Se for contrário, se levante. Se for aprovado por unanimidade, oficia a família. Moção 74/14, de autoria da vereadora Fátima Regina, apresentando as congratulações da casa ao senhor Eduardo Naus, por sua intercessão junto ao deputado Márcio Camargo, conseguido um aparelho de TV 29 polegadas e aquisição de blocos de rifa para sorteio posterior, compra de cadeira de rodas para a senhora Helenice. Moção proposta pela Fátima Regina Carrela, vereadora, nós colocamos em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como estão. Se for aprovado por unanimidade, oficia o deputado. Ofício GS 06/14 da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, comunicando liberação de recursos para a primeira etapa de obras de infraestrutura urbana, no valor de R$ 15.716,82. Colocamos presente ofício, a disposição de todos os vereadores. Protocolo 128.498/14 da Subsecretaria de Relacionamento com Municípios, dando resposta ao requerimento 32/14 do Parlamento Regional, solicitando estudos para a duplicação da rodovia Prefeito Elberto Nemésio Pereira Godoy, SP-201, em Pirassununga. Informa que sobre o assunto a Diretoria de Planejamento diz que a obra não está inclusa no atual programa orçamentário do DR, mas entretanto para a rodovia em questão estão priorizadas com projeto executivo em elaboração as obras de restauração, recapeamento de pista, implantação de faixas adicionais e pavimentação dos estacionamentos no trecho entre o quilômetro 0 e o quilômetro 22,8
97. Eu vou pedir à secretaria que cópias desse ofício à disposição do parlamento e mande oficie ao vice-presidente do parlamento, o Tacílio, para a ciência. Despacho 16.995/14 da Artesp, dando resposta ao requerimento 25/14 do Parlamento Regional, que versa sobre providências da Renovia sobre a presença de animais na pista SP-344. Informa que durante os anos de 2012 e 2014 houve 20 acidentes com animais, sendo que 9 foram animais com grande porte, 6 com caninos e 5 com animais silvestres. Esclarece ainda que foi consultada a referida concessionária e que a resposta da mesma foi a seguinte: a concessionária vem adotando procedimento sistemático e periódico de identificação e cadastro de todas as propriedades lindeiras à faixa de domínio que possuam animais de grande porte. B. Executa rotineiramente a manutenção das cercas. C. Realiza campanhas junto às secretarias de agricultura das prefeituras lindeiras e casas agropecuárias. D. Executa ações por meio da mídia impressa, falada e televisiva. E. Informa também que a concessionária não tem poder de polícia para permitir, regular e autorizar as atividades que se desenvolvem ao longo da rodovia, sendo assim de suma importância que a administração municipal, que é a legítima detentora do poder de polícia, regule as atividades rurais desenvolvidas ao longo da rodovia, que corta seu município, exigindo especialmente dos criadores de animais de grande porte seu cadastramento perante o órgão competente e instituindo padrões de cercas e sistemas de contenção a fim de que tais animais não adentrem a rodovia. Ciente à disposição. Convite da Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, em conjunto com a Secretaria de Turismo de Águas da Prata, convidando empresários do ramo turístico de Águas da Prata e os senhores vereadores para participarem da reunião de apresentação do projeto Empreender, que tem como objetivo unir os empresários para discutir os desafios comuns e buscar soluções conjuntas para o segmento, a ser realizado no dia 5 de novembro, no Anfiteatro do Balneário, às 19 horas. Acho que a secretaria fixe esse convite no mural da Câmara e comunique a todos os vereadores aí Convite aos senhores vereadores da Integração Cultural Protea para participarem da 17ª Semana da Consciência Negra, programação anexa. Coloco presente o convite e à disposição de todos os vereadores. Ofício da TV União de São João da Boa Vista, acusando o recebimento do ofício 397/14 da Presidência, solicitando ampliar cobertura de sinal na cidade e solicita reunião para discutir a viabilidade de implantação do referido sinal. Ciente à disposição de todos os vereadores e marcar agendamento com o Paulo Falda, quem eu já conversei essa semana. Com terminado o material do expediente, passo a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de assunto. Requerimento verbal. Peço a palavra. Vereador Fafi. Boa noite à presidente, ao qual cumprimento todos os nobres colegas. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite a todos os que estão nos assistindo. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal, de pedir para que fosse colocado a instalação de taxão pelo Departamento de Trânsito na Avenida Leopoldo de Araújo Barbosa, que é aquela que fica atrás do posto policial, porque tinha ali, foi tirado, e a semana passada, não só comigo, mas já com várias pessoas, aconteceu de quase baterem, porque as pessoas entram e, como não tem mais a rotatóriazinha, vai assim, uma velocidade para cima do outro. Então, eu gostaria que o Departamento de Trânsito providenciasse isso. Obrigada. Coloco presente aqui a emenda da vereadora Fátima em instrução.
Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como está, oficina no sentido requerido. Continua a palavra livre, senhores vereadores, tratar de assunto de interesse do município ou requerimento verbal. Posso falar, senhor A presidente? palavra, Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, gostaria de fazer um requerimento verbal ao senhor prefeito a respeito das estradas rurais, do Campinhos e da Areias, no qual as estradas estão muito bem conservadas, muito boas, mas as limpezas das bocas, o escoamento de água não foi feito. E está para entrar a época da chuva, tomara que isso aconteça, né? E se não forem limpas, com certeza vai estragar toda a estrada que está muito bem cuidadas. Então eu gostaria de pedir ao senhor prefeito, ao setor competente, para que designasse alguém para que fizesse essa limpeza do escoamento de água das bocas do bueiro das estradas rurais, Campinho e Areias. o requerimento verbal do ex-presidente Ângelo, nós colocamos em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como está. Se for contrário, que levante. Foi aprovado por unanimidade e sim, no sentido requerido. Continua a palavra livre aos senhores vereadores para tratar de interesse do município ou requerimento verbal. Peço a palavra, senhor A presidente. palavra, vereador Fabinho. Gostaria de fazer 2 requerimentos verbais. Um seria referente à resposta sobre o conserto da rua Monteiro Lobato, a qual ela é paralelepípedo, né? O prefeito respondeu dizendo que estava sendo implantado no calendário de pavimentação, né? Em contato com alguns moradores da rua, eles solicitaram que seja feito somente o reparo mesmo da rua, que já é de paralelepípedo, né? Por conta do escoamento, e a pavimentação não seria de agrado deles. Então, reforçar o pedido de arrumação dos paralelepípedos e não da pavimentação. Esse é o primeiro. Colocamos o presente requerimento do vereador Fabinho em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como estão. Quer falar alguma coisa, vereador? Dizer aqui que é um requerimento só, né, vereador Fábio? Tá, eu faço um som. Tá certo? Tá, joia. Só corrigindo, para nos lembrarmos. Obrigado. O vereador Marola agora está diante do regimento interno. Nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como estão. Se for contrário, que se levante. Foi aprovado por 7 a 1. Aprovado por 7 a 1, oficia no sentido adquirido. Continua a palavra livre dos senhores vereadores para tratar de assunto de interesse do município ou requerimento verbal. Bom, eu vou fazer uma coisa até inédita aqui, mas como houve bastante investimento do governo federal aqui no município, vindo maquinários, ônibus, para deixar para o Conselho Tutelar, e entre outras, e para deixar de lado a política agora, eu gostaria de oferecer, acho que talvez a primeira Câmara que deva fazer isso aí, moção de congratulação à eleição da presidente Dilma. E eu coloco a presente moção em discussão. Quem querendo fazer uso da palavra, nós colocamos em votação. Se for favorável, permanece como estão. Se for contrário, se levante. A moção é de congratulação à presidente Dilma, que foi eleita. Favorável, permanece como estão. Se for contrário, se levante. Então foi recusado a moção proposta por mim. Né? 5 a 3. Continua ainda a palavra do senhor vereador para tratar de assunto do município ou de interesse ou requerimento verbal. Quero falar, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dr. Manuel. Senhor presidente, eu, na última sessão, senhor presidente, senhores vereadores e ilustres visitantes, na última sessão, ou melhor, na sessão anterior a esta, ordinária, eu fiz aqui um pronunciamento resumido, congratulando com a eleição dos 2 deputados, Luiz Paulo Teixeira e Luiz Fernando Teixeira. E naquela oportunidade eu declinei o meu voto
para o Aécio. Eu votaria no Aécio e votei no Aécio. Agora, gente, o Aécio ontem, depois dos resultados oficiais, ele fez uma entrevista coletiva à imprensa e, inclusive, comunicou que havia telefonado à presidente Dilma, cumprimentando-a e desejando sucesso no seu segundo mandato. E, olha, se que nós votamos, acho que aqui com uma ou duas exceções dos seus vereadores que não votou no Aécio, os demais, acredito que todos tenham votado, como eu votei, eu acho que congratular com a presidente seria um ato, no mínimo, justo. Porque, como disse o nosso presidente, vamos deixar a política de lado. Aí está na hora da gente cumprimentar, porque a gente só tem a ganhar, não tem nada a perder com isso. Então, eu lamento que os vereadores, na sua maioria, rejeitaram esse projeto. Eu, inclusive, senhor presidente, queria levantar uma questão de ordem, que pelo nosso regimento, que agora parece que o vereador está atento, a moção tem que ser expressa, ela não pode ser verbal. Então, isso aí nem deveria constar como rejeitado. E até sugeriria a Vossa Excelência que na próxima sessão apresentasse por escrito essa mesma moção, mesmo que fosse para ser rejeitada. Porque hoje ela não foi rejeitada, porque ela não poderia ser colocada em votação. Portanto, foi uma votação inócua. E eu quero que registre essa minha posição. E faça essa sugestão a Vossa Excelência que apresente na próxima sessão. Até lá, quem sabe, aqueles que votaram contra, possam fazer aí uma reflexão e reverterem o voto de hoje. É somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, agradeço as palavras do Dr. Manuel, só que também é de interesse do município. O governo federal mandou só através de emenda do deputado Paulo Teixeira mais de 3 milhões, de maquinário mais de 2 milhões, de recurso do Ministério das Cidades, de recurso do Ministério do Turismo, que foi muito mal aplicado, ou até deixou de aplicar nesse município, foi muito dinheiro. E, além do que, o partido da presidente teve 1.600 votos aqui. Então, acho que eu quis fazer uma situação também que já foi aprovada por outras vezes, de apresentar a moção verbal, até para aproveitar a situação do momento, né, porque nós estamos sobre... Mas eu acho que é um desrespeito a 1.600 votos que ela teve em Água da Prata, apesar de ter mais de 3 mil votos, o candidato do PSDB. Mas, pelo que já se fez, e ainda tendo 2 deputados, nós temos que olhar para o futuro, pelo município. Então, eu fico decepcionado também com essa resposta dos vereadores. Mas eu respeito até por conta da democrática. Aqueles que perderam, o presidente Lula disputou 4 vezes, e 4 vezes os partidários do PT respeitaram a eleição. O PSDB está perdendo agora e não respeita a posição da maioria do Brasil que ganhou a coisa. Então, o tal negócio, não estão absorvendo. Não tem a parte nesse coisa, é só para mesmo de interesse do município ou requerimento verbal. Então, peço a palavra. A senhora já fez uso da palavra, né? Então, eu falo depois. A senhora pode falar na explicação pessoal. Eu falo. Continua ainda a palavra, senhores vereadores, para tratar de assuntos de interesse do município ou requerimento verbal. Peço a palavra. A palavra, o vereador Marola. Eu quero aqui agradecer o pessoal que
for lá na escola da Fonte Platina, fazer as marcações lá em frente à escola. E ficou bom, mas ainda está faltando a placa, alguma coisinha para melhorar mais. E voltar ao assunto da Helenice. Mais uma vez, agradecer, que foi muito forte, o pessoal são muito unidos, viu? O pessoal soubesse a força que eles têm e usar ela, o mundo seria muito melhor. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Marola. Continua ainda a expressão pessoal, aliás, tratar de assunto do interesse do município ou requerimento verbal. Ninguém querendo fazer uso da palavra, consulta os seus vereadores, querem prosseguir ou fazer uma pausa de 5 a 10 minutos. Suspendo a sessão ainda por 5 a 10 minutos. Obrigado.